Bom dia, meus irmãos, bom dia à Igreja do Senhor que está nos assistindo. Nós vamos iniciar então, nesta manhã de domingo, a nossa escola dominical. E eu quero convidar a todos então, para que oremos neste momento, pedindo a Deus a sua direção, a sua bênção, a sua graça. Pai Celestial, nós estamos aqui neste momento, certos de que o Senhor tem nos abençoado de muitas maneiras. E o nosso coração se alegra na certeza de que a presença do Senhor, a bênção, a graça do Senhor tem nos sustentado, Pai, em todos os momentos. Nós queremos dirigir ao Senhor a nossa oração, a nossa adoração e clamar ao Senhor que nesta manhã a palavra do Senhor venha de fato encher os nossos corações e nos conduzir a toda a boa vontade do Senhor. Nós oramos pela Tua graça em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos fala lá em Abacuque. Quero convidar para esta leitura bíblica em Abacuque, capítulo 3. E a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz, raios brilham da tua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas os pés às nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. À tua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acometeste. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Louvado seja o Senhor por esta palavra, e certamente edifica os nossos corações.
Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor com um cântico de adoração, pedindo ao Senhor que continue nos abençoando e cuidando de nós. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como está diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que é de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que é de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que é de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que é de escolher o tesouro maior terá. Vem, assim como estás, vem, assim como estás, vem. Amém. Louvado seja o Senhor por este momento. Queremos lembrar a todos os irmãos acerca, então, dos nossos cultos que continuam nos seus dias e horas. Na quarta-feira, então, nós teremos o estudo da Palavra do Senhor às 20 horas e continuamos também com os nossos cultos aos domingos, então, às 9 da manhã e às 19 horas. Então, convidamos a todos para que participem conosco aí da sua casa, nessas transmissões que temos feito, para que Deus continue, então, alimentando a sua igreja através da palavra de Deus. Me dirijo aos membros também da Igreja Presbiteriana Central do Gama, para que os dízimos e ofertas, então, sejam utilizados os meios que a igreja disponibilizou, que são as transferências bancárias ou depósitos, e também a própria entrega aqui na secretaria da igreja, nos horários, então, comerciais.
Então, das 9 da manhã, nós estamos funcionando de forma excepcional, das 9 da manhã, de segunda a sexta, às 16 horas. Ou ligue para o nosso tesoureiro, presbítero Hideaki, pode te dar maiores informações a esse respeito. Nós temos estudado na escola dominical, então, acerca da providência de Deus, um tema de extrema importância, relevância, uma doutrina maravilhosa das Escrituras Sagradas, que nos mostram, então, que Deus está no controle absoluto de tudo aquilo que acontece. E por quê? Porque Ele mesmo, como Criador e mantenedor de todas as coisas, determinou cada elemento, cada episódio da nossa existência, do nosso universo, da nossa história. Então, eu vou passar neste momento a palavra ao reverendo Ricardo, que está trazendo essa sequência de estudo e vai nos conduzir aqui, então, nesse momento. Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estarmos aqui mais uma vez para louvarmos a Deus e estarmos juntos nessa escola dominical, a fim de que possamos aprender a palavra de Deus. Apesar da distância, apesar da impossibilidade de nos reunirmos aqui em culto público, tenho certeza de que Deus há de nos abençoar nessa manhã. Como já foi dito aí pelo pastor Baltazar, então nós estamos estudando sobre a providência de Deus. A minha intenção nessa manhã é concluir aquilo que eu já tenho falado nesses 2 domingos passados. O tema sobre a providência de Deus é um tema muito amplo, abrange várias coisas, das quais a gente não teria tempo aqui de expor toda essa doutrina tão rica, e tão maravilhosa que ela é. Então, no primeiro domingo eu falei um pouquinho sobre o fato de que Deus governa todas as coisas e a maneira como Ele providencia tudo, desde as coisas mais insignificantes aos nossos olhos até aquelas coisas que nós consideramos de extrema importância, todas elas, então, por detrás está a mão de Deus providenciando, guiando todas as coisas. Na semana passada eu falei um pouquinho, assim de modo mais específico, sobre como nós podemos ver a providência de Deus nos sofrimentos. E eu tentei, então, falar de que, embora a providência de Deus seja presente e ela seja real, especialmente na vida dos cristãos, ela não nos isenta dos sofrimentos que cada um de nós possamos passar. Haja visto a própria realidade que a gente vive, Nenhum de nós está isento de passarmos por sofrimento. O sofrimento não quer dizer necessariamente que a pessoa ou o cristão esteja em pecado. Às vezes, sim, por causa do seu pecado, Deus traz um juízo temporário, uma disciplina sobre a vida daquele crente, mas nem sempre esse sofrimento está associado a um pecado, mas sim ao fato de que Deus, na sua providência, usa esses meios, especialmente o sofrimento, para trazer lições à nossa vida. Hoje, então, eu gostaria de finalizar esse tema, trazendo algumas lições sobre a providência e como é que nós devemos nos comportar, ou quais são as atitudes que nós devemos ter diante da providência de Deus. Como eu disse, o tema é muito amplo, então faltaria talvez aqui espaço adequado para a gente expor cada detalhe dessa doutrina tão rica, tão maravilhosa. Então, obviamente, as obras da providência, ela tem propósitos. Como nós vimos, Deus não faz as coisas ao acaso. As coisas não acontecem na nossa vida por acaso. O Covid-19 não é uma obra do acaso, não é um erro humano apenas, mas ele está debaixo dessa obra da providência, da qual tem um propósito. E é justamente isso que eu quero expor nessa manhã, é justamente aprender as lições, algumas lições preciosas sobre os atos providenciais de Deus. Então, a primeira lição que eu quero
trazer aos irmãos dessa manhã é que todos os seres humanos, então, eles trabalham para Deus. Nós vemos isso, por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 16, os versos 1 a 4. Lá, Salomão vai dizer assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Então, o Salomão está dizendo aqui que todas as coisas, todos os seres humanos, eles trabalham para Deus. Nenhum dos seres humanos está fazendo aquilo de modo a revelia da vontade de Deus, a revelia da providência de Deus. Ainda que algumas coisas estejam relacionadas ao mal, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, mas nós não podemos ter em mente que o homem faz coisas alheio a Deus, sem o conhecimento de Deus, sem que Deus então tenha permitido ou tenha decretado que aquilo aconteça daquela forma. Embora em alguns casos a gente tenha, obviamente, situações complexas, difíceis de entender, mas essas situações ou essas atitudes dos seres humanos, elas não estão fora do controle de Deus. E todos eles, seres humanos, quer sejam crentes ou não, eles trabalham para Deus, eles fazem exatamente com que o propósito de Deus aconteça no mundo para a sua glória. Então essa é a segunda lição que eu trago nessa manhã. Todas as coisas, elas acontecem para a glória de Deus. Veja então que Paulo vai trazer em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 31, Paulo vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o simples ato de comer, de beber, são coisas que trazem glórias ao nome de Deus. Ainda tem um texto no Salmo 76, o verso 10, o salmista vai dizer ali: porque até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. O significado aí desse texto do Salmo significa, então, que no final a ira humana contra Deus produz o louvor de Deus. Então, mesmo com a explosão final dessa ira dos homens, servirá de vestes e ornamentos para a glória de Deus. Então, veja que mesmo os homens, diante da sua ira, da sua rebeldia, do fato de que muitas vezes eles não querem servir a Deus, isso no final das contas vai servir de glórias ao nome de Deus. Então todas as coisas que acontecem, elas acontecem para a glória de Deus. Ainda há uma terceira lição da providência, é que a providência divina, ela não isenta o homem das suas responsabilidades. Então talvez você esteja pensando aí que, obviamente, porque Deus decretou todas as coisas, e todas as coisas só são possíveis por causa do decreto, por causa da providência, então a primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte: olha, então, o que o homem vai fazer? Se ele só pode fazer a vontade de Deus, então ele não é responsável por aquilo que faz, uma vez que ele está obrigado, digamos assim, a realizar a vontade de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para 3 textos que falam justamente o contrário, Falam que o homem, embora faça a vontade de Deus, ele faz a vontade de Deus, mas de maneira livre, de maneira então que ele é responsável por aquilo que ele faz. O primeiro texto é Lucas 22, eu vou ler o verso 22, e 2 textos também que nós já lemos em outras ocasiões, mas que estão em Atos capítulo 2 e também Atos capítulo 4, os versos 26 a 28. Se você tiver aí uma Bíblia na sua casa e estiver nos acompanhando aí, é bom que você então possa ler comigo esse texto de Lucas 22, também Atos 2 e Atos capítulo 4. O evangelista Lucas, no capítulo 22, o verso 22, ele vai dizer assim: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, falando da providência, da direção de Deus, do decreto de Deus. Mas ele finaliza dizendo: mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído.
Então veja aqui que Lucas está dizendo justamente essas duas coisas. A primeira é que Deus, então, está providenciando, Deus está, então, dirigindo a crucificação do seu próprio Filho. A obra de Cristo, então, ela foi determinada por Deus. Mas, obviamente, essa obra, a sua morte, né, tudo aquilo que ele sofreu, teve ali a ação humana. E os homens, então, serão julgados e serão condenados por aquilo que fizeram com o Filho de Deus. 2 textos ainda em Atos, o primeiro Atos 2, 23, vai nos dizer assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando-o por mãos de iníquos. Então, já falei um pouquinho sobre isso nas aulas passadas, né, nas duas, especialmente na semana passada eu falei um pouquinho sobre isso, trazendo aqui os sofrimentos de Cristo. Mais uma vez aqui, então, Lucas vai dizer isso, que a crucificação de Cristo, obviamente, se deu por causa do decreto divino, mas esse decreto não isenta os homens das suas responsabilidades. E aqueles que crucificaram o Filho de Deus, de fato, o fizeram de maneira livre, fizeram ali segundo a vontade de Deus, mas serão, de fato, responsabilizados pelos seus atos. E o último texto, Atos capítulo 4, os versos 26 a 28, Lucas também vai nos trazer o seguinte: levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, quero chamar a sua atenção aí para a palavra predeterminaram. No original, então, ela tem essa ideia de uma decisão que veio de antemão. É um decreto que aconteceu desde a eternidade. Ela tem um sentido, então, de pré-ordenar, designar de antemão. Então, o que Lucas está dizendo aqui para nós é isso, que as ações humanas contra Jesus só foram possíveis, só foram eficazes, porque isso foi um decreto de Deus, uma determinação de Deus. Mas os homens que assim o fizeram, né, que se levantaram contra o Filho de Deus, eles serão responsabilizados diante de Deus por causa dos seus atos. E ainda, uma outra lição que nós aprendemos com a providência de Deus é que todos os instrumentos de Deus são punidos por seus atos maus. Então, eu queria trazer aqui para os irmãos, para que os irmãos entendam aquilo que eu estou querendo dizer. Para isso, então, eu vou ler o texto de Isaías, capítulo 10, os versos de 5 a 12. Então, Isaías, capítulo 10, os versos 5 a 12, nos traz um texto aqui muito interessante. Ele diz assim: ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Envio-o contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama nas ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: não são os meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Cartemis, não é Ramate como Asparde, e Samaria como Damasco. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e dos de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e da destemida altivez dos seus olhos. Então, preste atenção aqui nesse texto, meus irmãos. O que nós temos aqui é algo interessante, é algo, diria, difícil de entender,
Mas o que nós vemos aqui é justamente o fato de que Deus estava levantando a Assíria para que pudesse fazer o propósito de Deus em punir Israel, o seu povo desobediente. Por isso, então, Isaías está dizendo, ele é o cetro da minha ira. A Síria, obviamente, era um povo pagão, o rei da Síria é um rei gentil, mas que foi levantado pelo próprio Deus para cumprir os seus propósitos. O propósito era punir o seu próprio povo, punir Israel por causa dos seus pecados, por causa daquilo que eles estavam vivendo diante de Deus, por causa da sua infidelidade diante de Deus. Mas veja que no verso 12, Deus vai dizer, ou Isaías vai dizer aqui, que, obviamente, depois de que Deus acabasse com a sua obra, ou seja, depois que Deus usasse a Síria para punir Israel, o próprio Deus, então, puniria a própria Assíria, pelo fato, inclusive, deles acharem que eles eram poderosos e que eles fariam toda essa obra de destruir o povo de Deus ou de punir o povo de Deus por causa das suas forças. Veja, então, que o que Deus está fazendo aqui é justamente usando um rei ímpio, um povo pagão, segundo os seus propósitos, segundo aquilo que ele quer, mas ele não vai deixar esse povo fazer aquilo que ele quer, né? Ou seja, embora Deus esteja usando a Assíria para cumprir os seus propósitos, Deus também vai punir a própria Assíria por causa dos seus pecados. Então, é isso que Deus faz. Ele usa todos os instrumentos que ele tem nas mãos de maneira misteriosa, de maneira que muitas vezes nós não entendemos, porque Deus usa um rei pagão, um rei, então, que não conhece a Deus, como instrumento, então, nas suas mãos, de maneira, então, que vai cumprir os seus propósitos. Mas, por outro lado, Deus não isenta esse próprio rei dos seus pecados, das suas falhas, e Deus também vai punir aqueles que cometem os seus atos maus. Queria também chamar a sua atenção para que a gente tome alguns cuidados, né, com respeito à providência de Deus. Eu sei que algumas pessoas podem, de repente, pensar de maneira indevida a respeito da providência de Deus. Talvez alguns possam imaginar que, como eu disse, né, uma vez que a providência de Deus não pode ser resistida, então eles podem essa ideia pode trazer alguns enganos para nós. Então eu separei aqui alguns cuidados que nós devemos ter com relação à providência de Deus. O primeiro, então, é que nós não devemos nos desculpar, ou nós não devemos usar a providência de Deus para desculpar os nossos pecados. Então, eu sei que algumas pessoas pensam assim, mas isso é a providência de Deus. E eu já ouvi algumas pessoas dizendo, olha, eu não podia resistir a esse pecado porque isso estava nos decretos de Deus, então Deus me colocou nessa situação de maneira que eu não pude resistir a isso, né? Eu não pude, então, fazer algo que fosse contrário àquilo que o próprio Deus havia determinado. Algumas pessoas, inclusive, usam a graça de Deus para se desculparem dos seus pecados. A gente vê essa mesma ideia aí, lá no texto de Romanos, né? Romanos capítulo 5, o verso 20, e também Romanos capítulo 6, versos 1 e 2, pessoas que já tinham essa ideia desde aquela época. Veja, por exemplo, lá em Romanos 5, 20, Paulo vai dizer assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aqueles crentes lá de Roma, e talvez alguns crentes atuais, eles possam ter a seguinte ideia, né? Puxa vida, então se onde abundou o pecado, superabundou a graça, isso quer dizer então que quanto mais eu pecar, mais então a graça vai superabundar em mim. Ou seja, quanto mais pecados eu cometer, mais então Deus vai me perdoar. Então, essa era a ideia que alguns naquela época tinham, e talvez alguns hoje tenham essa ideia, de que quanto mais eu pecar, mais a graça vai superabundar sobre a minha vida. Obviamente, Paulo trata de corrigir essa ideia imediatamente no capítulo 6, os versos 1 e 2. Ele vai dizer, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele vai dizer, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Então, Paulo trata de corrigir rapidamente essa ideia.
dizendo que nós não devemos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante. Ele vai dizer, pelo contrário, de modo nenhum, né? Ele traz um enfático não. Não, de maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Então a gente precisa tomar cuidado com essa ideia. A ideia de que por causa da providência de Deus, a gente então pode continuar cometendo os nossos pecados, uma vez que, puxa vida, né? Esse pecado aconteceu diante de mim por causa da providência de Deus. E eu sei que algumas pessoas têm esse tipo de ideia, têm isso em mente, né? Achando que a providência de Deus então está conduzindo a vida dele para que ele faça justamente aquilo que é contrário àquilo que Deus coloca para nós, uma vida de santidade, de santificação. Então esse é o primeiro cuidado que a gente tem que tomar, né? Não nos desculparmos com base na providência divina. Ainda há um aspecto dentro disso que diz respeito justamente aos pecados de omissão. Quando nós deixamos de fazer algo que Deus nos ordena, e nós muitas vezes colocamos isso na conta da providência. É o fato, por exemplo, quando nós não temos vontade de orar. Então a gente diz, eu não oro porque eu não tenho vontade, eu estou esperando a providência de Deus agir em mim, para que eu possa então ter vontade de orar, vontade de ir à igreja, vontade de fazer isso ou fazer aquilo. Então muitas vezes nós colocamos isso na conta da providência de Deus e nos esquecemos que Deus já nos deu todos os recursos para que a gente possa de fato praticar os nossos exercícios espirituais. Ainda há um outro uso indevido, um outro cuidado, né, melhor dizendo, que a gente tem que ter diante da providência, diz respeito ao fato que nós não devemos murmurar diante dos atos providenciais de Deus. Então, eu queria chamar aqui a sua atenção para dois textos. O primeiro está lá em Jó, capítulo 1, verso 21. Então, os irmãos conhecem bem a história de Jó, eu já citei aqui a história de Jó em outras ocasiões, mas o verso de número 21 vai dizer assim, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja que lição preciosa nós aprendemos aqui com Jó. Jó, obviamente, nós sabemos um pouco aqui, né? A gente sabe da história dele, de que como ele sofreu assolações, né? Como ele passou por sofrimentos. Veja que a Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro e reto diante de Deus. Então ele não podia ser acusado de algum pecado que havia cometido diante de Deus. Mas diante daquela situação que ele estava vivenciando, diante de todos os seus sofrimentos, a palavra de Deus vai dizer que Jó, ele não pecou, ele não murmurou contra Deus. Então, isso nos ensina como nós devemos nos comportar diante da providência de Deus. Como eu disse na semana passada, quando a gente às vezes pensa na providência de Deus, nós às vezes pensamos na providência de Deus e nós imaginamos na nossa mente que a providência de Deus sempre vai nos levar por caminhos fáceis, por caminhos que não necessariamente são caminhos de sofrimento, mas a providência Deus pode nos conduzir por caminhos difíceis, por caminhos estreitos, esburacados, cheios de lama, caminhos então que nós vamos passar e que são, obviamente, caminhos da providência de Deus. Então, qual é a atitude que nós tomamos diante disso? A atitude, muitas vezes, infelizmente, é que nós murmuramos, nós reclamamos. Nós não temos a mesma atitude de gratidão a Deus quando Ele nos traz sofrimentos, nós não agimos da mesma forma quando Deus nos traz coisas boas, e nós então damos glórias a Deus quando as coisas boas acontecem, mas nós reclamamos e nós murmuramos quando as coisas ruins nos acontecem. Então veja aí o exemplo de Jó. Jó não murmurou diante dos atos da providência de Deus. E os atos da providência de Deus na vida de Jó foram atos difíceis, foram sofrimentos. Ainda há um outro, né? Aí em Atos capítulo 21, o verso 14, aqui então nos conta a história do apóstolo Paulo, que então queria partir para pregar o evangelho, e alguns então estavam tentando persuadi-lo
para que ele não pudesse ir, porque, obviamente, ele ali seria maltratado, né, por causa da pregação do Evangelho. Então, nesse texto, nós vamos ver algumas pessoas tentando convencer o apóstolo Paulo para que ele não fosse àquele lugar para pregar o Evangelho. Então, só o verso 14 vai nos dizer, né? Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Então, o que nós aprendemos aqui é que, embora existissem perigos, obviamente, por causa da pregação do apóstolo Paulo, Paulo, em nenhum momento, ele resistiu àquilo que o esperava. E ele simplesmente, aqueles irmãos foram convencidos de que Paulo estava determinado a ir, e a resposta daqueles irmãos foram, faça-se a vontade do Senhor. Que Deus, então, conduza todo esse processo aí, e se o Paulo tiver que passar por sofrimento, nós vamos entender que essa é a vontade de Deus na vida deste irmão. E ainda, falando sobre esses cuidados com a providência de Deus, ainda eu separei aqui mais um ponto, é que nós não sejamos inquietos. Deus é providente. Então isso é interessante para nós, porque nós muitas vezes falamos sobre a providência de Deus, mas vivenciar a providência de Deus dia a dia é algo muito mais difícil, muito mais complicado. Às vezes nós falamos de maneira muito ortodoxa, né, assim, muito firme, de que Deus é providente, mas às vezes no dia a dia, nas atitudes, na vida cotidiana, é muito mais difícil para nós encararmos e observarmos a ação da providência de Deus na nossa vida. Então, gostaria mais uma vez de chamar a atenção aqui para 2 textos. O primeiro está lá no Salmo 145, verso 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Então, tudo aquilo que Deus faz é bom, tudo aquilo que Deus faz é reto. Deus, então, age de todas as maneiras para a glória do nome dEle. Ele age de acordo com a sua bondade. Às vezes a gente não entende os caminhos de Deus, obviamente, mas diz aí que justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. E também quero chamar a sua atenção para aquele texto bem conhecido, que é o texto de Mateus capítulo 6. Eu vou ler para os irmãos os versos 25 a 34. A palavra de Deus nos diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então veja aqui que as palavras do Senhor Jesus nos chamam a atenção. Ele diz várias vezes aqui, não vos inquieteis. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos. Então veja que quando nós entendemos e quando nós conseguimos de fato colocar em prática a providência de Deus na nossa vida, quando nós não só entendemos a providência de maneira teológica, intelectual,
mas quando nós começamos a, de fato, provar a providência de Deus nas nossas vidas, do fato de que Deus, então, nos alimenta, e Deus também não só nos alimenta, mas Ele também cuida dos animais, Ele cuida, então, das coisas mais insignificantes aqui, representadas pelos lírios, pelas aves. Então, nós conseguimos de fato, digamos assim, nos libertar dessa ansiedade. O que é a ansiedade, muitas vezes? A ansiedade, muitas vezes, é isso. É essa preocupação. Será que Deus vai fazer alguma coisa por mim? Será que se amanhã eu vou acordar e eu vou ter o que comer, o que beber, eu vou ter com o que me alimentar? Será que Deus, de fato, vai poder fazer aquilo que Ele promete? Então, muitas vezes, essa ansiedade tem por detrás essa desconfiança a respeito da providência de Deus. Então, veja que nós aprendemos isso, para não ficarmos inquietos, porque Deus é providente. Então, não há como nós, de fato, acreditarmos ou crermos na providência de Deus, se na prática a nossa vida demonstra outra coisa. Andamos ansiosos, preocupados, andamos, então, cheios de lamentos por causa das coisas que nos acontecem. Então, veja, o último cuidado que nós devemos ter a respeito da providência de Deus diz respeito ao fato de que nós não devemos inverter a ordem prioritária da providência de Deus. Estou querendo dizer o seguinte, que Deus é mais importante do que os meios que Ele usa. Então veja que muitas vezes nós nos detemos aos meios pelos quais Deus usa, achando que os meios são mais importantes, quando na verdade quem é mais importante é o Deus que usa os meios para a sua glória. Veja então que Oséias, por exemplo, vai chamar a nossa atenção, lá em Oséias capítulo 1, verso 7, ele vai dizer, porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então veja que Deus, embora possa usar estes meios, Ele pode usar a espada, Ele pode usar a guerra, Ele pode usar o cavalo e os cavaleiros. Deus não está preso a estes meios para fazer a sua vontade. O apóstolo Paulo, ele vai nos trazer algo muito interessante a esse respeito, lá em Romanos capítulo 4, os versos 19 a 21, nós vamos ler assim, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Paulo, então, está fazendo aqui uma referência à situação daquele casal, né? De que Deus havia feito uma promessa a Abraão, mas veja, Abraão já tinha 100 anos. Sara, diz aí o texto, que já tinha uma idade avançada. Humanamente falando, né, a gente tem aqui duas pessoas que, humanamente falando, não poderiam ter mais filhos. Um senhor que já tinha 100 anos e a sua mulher, então, que já tinha idade avançada. Mas Deus, mesmo diante de meios pelos quais humanamente não poderiam ser usados, levou com que Abraão cresce. E diz aí o texto que ele estava plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Então veja que o mais importante aqui não eram os meios, não era Abraão, não era a sua saúde, não era a saúde de Sara, não era de fato, não era o fato de que eles poderiam ter filhos ou não. O que deveria ser levado em conta era o fato de que Deus havia feito essa promessa. E que, embora Sara e Abraão, humanamente falando, não poderiam ter mais filhos, havia uma promessa, havia um Deus poderoso por detrás, que poderia, de fato, fazer com que esse filho viesse a ser gerado, mesmo diante daquela situação improvável de um casal de senhores, de um casal de anciãos que pudessem ter filhos. Por isso, então, a providência de Deus nos ensina isso, que Deus, ele é, de fato, aquilo que é mais importante na providência. Então, o mais importante não é os meios que ele usa.
Ele pode usar o emprego para nos sustentar, Ele pode usar pessoas para falar conosco, mas nós devemos entender que por detrás dessas coisas está o Deus providente, que usa estes meios, mas não está apegado a eles. E que Deus pode, de fato, usar coisas extremamente improváveis. A gente, inclusive, viu aqui situações bem exóticas, né, digamos assim, bem interessantes, quando nós aprendemos aqui, alguns domingos passados, que Deus usou corvos para alimentar o profeta. Algo provavelmente impossível, improvável. Mas Deus usou aqueles animais para que pudessem alimentar o profeta Elias. Não só aqueles corvos, mas aquela viúva pobre também, que não podia talvez nem ter comida para si mesma, como o texto diz lá, mas ela foi usada por Deus para sustentar aquele profeta. Então Deus é mais importante do que os meios que ele usa. O problema é que às vezes a gente se apega aos meios. O problema é que às vezes a gente usa os meios, achando que Deus só pode agir assim e assado, achando então que Deus precisa que se faça isso ou aquilo, para que de fato Ele possa cumprir as suas promessas em nós. É lógico que Deus pode usar os meios, mas Ele não está preso a estes meios, Ele pode agir de maneira direta, milagrosa, se for o caso. Quais são então as atitudes que nós devemos ter diante da providência de Deus? Gostaria, então, de finalizar nessa manhã trazendo algumas atitudes que nós podemos cultivar diante da providência de Deus. A primeira, então, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que nós devemos aprender a viver confiantemente no Senhor. Então, diante da providência de Deus, a nossa atitude deve ser essa: viver de modo confiante no Senhor. Veja que o salmista, lá no Salmo 73, ele vai dizer justamente isso. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu não me compraza na terra. Então, se os irmãos se lembrarem do Salmo 73, lá nós encontramos um salmista no início do Salmo questionando o fato de que os ímpios prosperam, de que os ímpios, então, têm tudo de bom e do melhor, que o corpo deles é nécio, que o corpo deles, então, é saudável. E ele, então, começa a ficar duvidoso a respeito da bondade e da justiça de Deus. Mas o Salmo 73 termina justamente isso, dessa forma, né? Ele mostrando que a sua confiança está em Deus e que, embora o ímpio aparentemente desfrute de bênçãos nessa vida, ele vai continuar confiando no Senhor. A mesma tônica a respeito disso está lá em Malaquias capítulo 3, os versos 16 a 18. Lá nós encontramos assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim em particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, que nós possamos aprender, primeiramente, a viver de maneira confiante na providência de Deus. Ainda uma segunda lição, um segundo aprendizado, é que nós devemos aprender a esperar pacientemente pela providência de Deus. É algo, então, que nós devemos cada dia cultivar na nossa vida. Sabemos que Deus é um Deus providente, que Ele cuida de nós, que não há nada, então, que aconteça fora do seu acaso. Nós precisamos, então, olhar as coisas que acontecem ao nosso redor, todas elas, então, como uma providência de Deus, como um cuidado de Deus para as nossas vidas. Ainda, então, nós aprendemos que na providência de Deus nós precisamos da confiança do profeta Abacuque. Foi o texto, então, que nós lemos aqui no início da nossa escola dominical. Eu não vou ler esse texto todo novamente, mas só para que os irmãos entendam ali o contexto daquele profeta. Aquele profeta, então, ele está diante do fato de que Deus vai trazer os inimigos sobre Israel. Ele está vendo, então, a iminência de que Israel fosse invadida e de que Deus traria juízo ao seu povo.
ele vai dizer, especialmente ali no início do capítulo 1, ele vai dizer assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvaneceis, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. Então ele vai relatar justamente o fato de que Deus vai trazer juízo sobre o seu povo, e de que esse juízo então vai trazer calamidade no meio do povo de Israel. Ali no capítulo 2, naquele texto que Paulo inclusive vai usar lá em Romanos capítulo 1, nós vamos ver justamente o profeta demonstrando isso. Ele vai falar no verso 4, né? Abacuque 2, verso 4, ele vai dizer assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, justamente apontando a respeito dessa confiança de que, embora as coisas estivessem acontecendo ao redor do profeta, e de que ele tinha plena consciência de que Deus traria juízo àquele povo, a sua confiança estava colocada em Deus. E ele então termina o capítulo 3 falando sobre isso, especialmente aí os versos 17 a 19, o texto que nós lemos. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os seus campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da coça, e me faz andar altaneiramente. Então, que confiança nós vemos aqui desse profeta, que embora as coisas ao seu redor estivessem na iminência de serem destruídas, embora Deus estivesse trazendo juízo sobre o seu próprio povo, a confiança de Abacuque estava em Deus, e de que Deus, então, preservaria a sua vida, e ele vai dizer que o justo viverá pela fé. O Salmo 130, os versos 5 e 6, vai dizer: aguardo o Senhor, a minha salvação o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ainda falando sobre isso, como lições, né, que nós devemos ter, também através dos seus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti. E com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. É o que diz Isaías capítulo 26, os versos 8 a 9. Ainda, falando sobre a providência de Deus e das lições que nós devemos aprender, eu coloquei aqui então que nós devemos prestar atenção quando a providência de Deus ela acontece na nossa vida. Então Isaías vai dizer: naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, em que esperamos. Ele nos salva, este é o Senhor, a quem aguardamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegremos. Lucas 19, os versos 43 a 44 vai dizer: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então nós devemos prestar atenção quando a providência de Deus aparece. Veja então que nós podemos aplicar isso ao contexto do qual nós vivemos, e nós deveríamos prestar atenção naquilo que está acontecendo. Prestem atenção naquilo que a pandemia tem trazido. Prestemos atenção nos movimentos que Deus está trazendo diante dessa situação, para que a gente não simplesmente ache que isso é coisa do acaso, isso é obra dos homens, isso então é simplesmente um erro humano, né? Foi algo que aconteceu de maneira inesperada. Não, tudo isso prova o propósito de Deus, e nós devemos então estar atentos àquilo que está acontecendo no nosso mundo hoje. Nós devemos estar então observando aquilo que acontece ao nosso redor, não como algo que acontece por acaso, não como obra de mãos humanas, mas como a própria obra de Deus que está acontecendo diante de nós. Vejam os sinais, vejam aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos.
Então, nós devemos prestar atenção quando a providência de Deus acontece. Ainda eu quero finalizar com 2 pontos. O primeiro, então, diante desse ensino da providência, nós precisamos rememorar as providências acontecidas. O Salmo 111 vai dizer isso, os versos 1 a 4. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nele se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Ainda Lamentações 3, 21, 23 vai trazer, nós não teremos tempo aqui, mas o profeta vai dizer lá justamente isso, que ele quer trazer à memória aquilo que dá esperança. Então nós precisamos rememorar as providências de Deus acontecidas, aquilo então que Deus já fez, aqueles marcos da nossa vida pessoal, onde nós vimos a mão de Deus, onde nós vimos Deus atuar na nossa vida ou na nossa igreja, onde nós vimos Deus agir de modo providencial na vida de alguém ou em nós mesmos. Nós precisamos então rememorar, nos lembrarmos desses momentos da nossa vida. E ainda por fim, nós devemos não só rememorar, mas guardar os registros da providência de Deus. Então veja que o salmista também vai dizer isso, né? O Salmo 77, ele vai dizer: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago no meu íntimo, no meu espírito perscruta. O verso 11 do Salmo 77 vai dizer: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro de todas as maravilhas da antiguidade. Então, esses tempos também, onde nós estamos enfrentando dificuldades, onde nós estamos passando por essa pandemia, é tempo de nós nos lembrarmos, rememorarmos a providência de Deus na nossa vida e também na vida do seu povo. Termino então nessa manhã citando aqui um teólogo, pastor chamado Charles Hodge. Ele diz a respeito da providência de Deus, ele vai dizer o seguinte: essa doutrina ensina que um Deus infinitamente sábio, bom e poderoso está presente em todas as partes, controlando todos os acontecimentos, grandes e pequenos, necessários e livres, de maneira perfeitamente consistente com a natureza de suas criaturas e com a sua própria excelência infinita, de modo que tudo está ordenado por seus sábios e benevolentes desígnios. Que nós nessa manhã possamos aprender isso, de que tudo acontece, de que tudo está ordenado por causa dos sábios e benevolentes desígnios do nosso Senhor. Vamos orar nessa manhã, mais uma vez vamos pedir a Deus a graça dele sobre as nossas vidas, que o Senhor também traga compreensão e aplicações dessa doutrina na nossa vida, hoje e também para todo sempre. Oremos. Ó Deus, nós te bendizemos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela providência do Senhor nas nossas vidas. Obrigado porque nada acontece, Senhor, por acaso, mas tudo está ordenado e tudo vai acontecer segundo a tua vontade. Senhor, nossa segurança, nossa confiança é de que, embora nós não tenhamos compreensão plena, nós não tenhamos, ó Deus, entendimento claro de algumas coisas que acontecem e quais são os propósitos imediatos, ó Deus, daquilo que acontece no mundo hoje, nós temos a plena certeza, Senhor, de que tudo acontece para a glória do teu santo nome. Senhor, que o Senhor nos dê essa certeza dia após dia, não somente naquilo que acontece no mundo, mas também naquilo que acontece na nossa própria vida, Senhor. Ó Deus, eu oro por aqueles que sofrem, por aqueles que porventura, Senhor, estejam passando por dificuldades, aqueles que estão ansiosos, ó Deus, pelo dia de amanhã. Ó Deus, que o Senhor traga conforto e consolo, Senhor, aos corações. Ó Deus, na certeza de que o Senhor é um Deus bom e providente, de que o Senhor é justo, cheio de misericórdia e graça, Senhor, e de que o Senhor cuida do teu povo, de que o Senhor cuida dos teus filhos, e de que nada há de faltar, Senhor, para aqueles que o temem. Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos, toma, Senhor, cada um dos irmãos que neste momento participam conosco, Senhor, dessa escola dominical.
aqueles que porventura, Senhor, não têm acesso à internet, que o Senhor esteja abençoando cada um deles. Abençoa esta igreja, Senhor, de maneira que nós possamos cada vez mais, ó Deus, crescer de maneira confiante no Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós e que o Senhor providencia todas as coisas segundo o teu querer. Faça-se a tua vontade, Senhor, é a nossa oração nessa manhã. Assim nós oramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já vamos encerrar a nossa transmissão agora de manhã. Então, quero mais uma vez convidá-los a, logo mais à noite, às 19 horas, estarmos aqui juntos novamente para louvarmos a Deus. Que o Senhor possa abençoar o seu dia, que a graça de Deus possa conduzi-lo, então, durante toda essa semana, que você possa, então, ser renovado na esperança desse Deus providente e cuidadoso. Que Deus vos abençoe. Nos vemos logo mais à noite com a graça de Deus.